seguimos quem? Jesus Cristo. Ele é o nosso norte, né? Todos nós, em algum momento da nossa existência, fomos conhecedores da vida de Jesus, né? Jesus, com todo o poder que ele tem de mover céus e terras, né? De levantar um doente, de curar um aqui, pelo simples fato de uma pessoa o tocar, nutrido de fé, né? Aquela pessoa é capaz de ser curada, é capaz de ser sanada a um determinado problema. Nós precisamos fazer essa correlação com o mundo atual, né? Então veja bem, em relação a essas condutas de previsão, vocês acham mesmo que Jesus Cristo, ao passar pela terra, ele teria essa conduta de fulano, você tem tantos dias de vida, fulano, isso e aquilo? Jesus, por acaso, fez isso no seu caminhar? Não fez, né? Pelo contrário, Jesus tentou colocar de pé e colocou de pé, né? Tanto quanto ele pôde. Por todos os lugares que ele passou, ele tentou colocar de pé a maioria das pessoas que ele pôde. A maioria das pessoas que tinham fé. A maioria das pessoas que tinham confiança. Jesus, quando passou pela terra, ele espalhou apenas amor. E deixou expresso ao outro que tanto ele como o Pai é misericordioso. Jesus disse, né? Dizei uma palavra e estará salvo. E essa palavra nada mais é do que misericórdia. Porque quando nós estamos aí atravessando pelo vale da sombra da morte, seja na terra, seja no mundo espiritual, é essa palavra que nós precisamos clamar. É pela misericórdia divina, né? Então, um desses pontos é esse, né? Então, olhando esse ponto de Jesus Cristo, a gente olha, né, para essas pessoas que estão aí fazendo essas previsões, falando para outras pessoas, a gente vê que isso é uma conduta muito equivocada, né? Nós sabemos aqui também, diante dos nossos estudos, e nós conversamos um pouco sobre isso quando o assunto foi sono, desdobramento, sonho, né? Na seguinte questão, nós sabemos que existem vários tipos de médiums. A gente sabe que existe a vidência, existe a clarividência, existe a clareaudiência, existe o audiente, existe, né, vários tipos de médiums aí que estão trabalhando, né? A gente sabe também que, né, os desdobramentos existem, né? A gente sabe que é uma experiência do espírito. Essa experiência pode ser no futuro, essa experiência pode ser passada, e essa experiência pode ser uma experiência também que você pode ter trago essa experiência de uma certa forma da sua mente, ficou aquilo ali na sua mente e etc, né? Ou seja, um sonho aí mais alucinatório, né? E a gente sabe também que nem sempre a maioria das coisas que a gente vê em desdobramento no sentido de premonição vai acontecer, né? Porque nós também sabemos e já estudamos aqui que é perfeitamente possível, se assim houver oportunidade e necessidade, é perfeitamente possível que o nosso projeto reencarnatório, diante das nossas condutas e do nosso caminhar, ele pode ser o quê? Alterado, né? Então, gente, diante dessas informações, o que a gente traz para a gente, o que a gente traz para a nossa vida no sentido dessas questões que vocês forem vivenciando aí no dia a dia, né? Primeiro que eu quero dizer para vocês, membros do grupo aí que foram nessas casas espíritas e que disseram isso para vocês, e englobando, né, os demais também, que vocês não fiquem apegados a esse tipo de informação, tá? Por quê?
Porque é uma informação que, de uma certa forma, é uma informação muito prejudicial. Nós todos somos sabedores de que o reencontro é certo, né? Esse reencontro, como que vai se dar esse reencontro, Ana? Quando você fala assim, o reencontro é certo, não agora falando em desdobramento, que também tem a possibilidade de reencontrarmos em visita, né? Mas o que nós todos esperamos um dia é o reencontro definitivo, né? É o reencontro pelo menos por um determinado período até que possamos reencarnar novamente. Então, que reencontro é esse? É o nosso desencarne. Então, a maior certeza que nós temos é essa. Nós todos vamos desencarnar, né? Então, não tem o porquê nós criarmos ansiedade em cima disso. O que nós precisamos fazer é o seguinte: vigiar as nossas condutas, né? Isso nós precisamos de fazer, tentar com que o nosso caminhar, cada dia que passa, seja mais leve, seja um caminhar mais próspero, um caminhar de menos egoísmo, um caminhar, né, de olhar no todo a nossa conduta, para que nós possamos, então, tentar, na medida do possível, com o entendimento que nós tivermos, trilhar o melhor caminho, né? Agora, se amanhã, né, eu vier a desencarnar, ou vocês, algum de vocês vierem a desencarnar, isso nós já sabemos que é inerente a cada um de nós, né? Que nós possamos aí ter, às vezes a gente tem um projeto reencarnatório longo, mas às vezes no decorrer do percurso alguma coisa aconteceu e que por misericórdia divina Deus olha e fala assim: olha, para os engenheiros siderais, traz de volta, porque é melhor ele aqui do que lá, porque pela misericórdia que eu tenho dele, se ele permanecer, né, ele irá se sucumbir ainda mais, então traz de volta, né? Então, nós sabemos dessas possibilidades, tá? Então, não fiquem atrelados nessas situações, tá? E outra coisa que eu olho, né, agora com a minha opinião, com os meus olhos, nenhum médium tem essa autorização para poder chegar para a pessoa e falar uma coisa dessa, porque não sabe o impacto que vai causar no outro, né? Então, o médium também precisa se ater no seguinte: muito cuidado com aquilo que planta no coração do outro, né? Por quê? Porque se você o prejudica de alguma forma, você é corresponsável, né? Um ato, uma consequência. Então, o médium também vai precisar pagar por aquilo, né? Outra coisa, quando vocês, né, forem aí, né, tem muita gente que gosta, né, vai num Búzios, vai não sei nem que, muito cuidado, né, com as coisas que vocês escutam, né, às vezes a gente quer escutar mesmo, né, deixa eu ver o que fulano tá falando aqui sobre mim, né, deixa eu ver o que o universo, né, conspira contra mim, mas muito cuidado com o que vocês absorvem de lá, né, muito cuidado, né, com o médium que faz com que vocês ande por caminhos tortuosos, né? Porque existe isso, infelizmente, tá? Então, por isso que eu tenho todo esse cuidado, às vezes, de não deixar qualquer médium chegar e começar a conversar, porque eu não conheço, então eu não sei qual que vai ser a conduta deles diante de vocês, né? E vocês aqui estão, de uma certa forma, né, sob os meus olhos, né? E eu não quero ser corresponsável por nada, tá? Outra coisa, né? As pessoas vêm me dizendo: Ana, você viu as previsões, né? O pessoal dizendo que o Gustavo Lima, nem sei se eu posso ficar falando isso, né? Vai lá pro YouTube, que o Gustavo Lima vai desencarnar. Gente, né? Mais uma vez, né? Eu quero dizer a vocês, não vamos nos apegar a isso. Toda vez que vocês se depararem, né, com uma previsão negativa, né, a gente sabe que pode acontecer as coisas, sabe, mas quando vocês, né, se depararem com essa posição negativa, façam uma prece no sentido contrário, tá? Na hora que o médium desce e fala: fulano vai morrer, não sei o que lá vai cair, não sei o que lá vai acontecer,
né? Façam uma prece, não ficam mudos diante da situação, né? Façam uma prece para o outro no seguinte sentido: Senhor, tende misericórdia. Tende misericórdia dessa pessoa, Senhor, que pecadora como eu tenho certeza que também tem muitos benefícios, né? Tem muita caridade, tem muita beneficência no seu caminho, né? Que possa, de uma certa forma, o amparar. Senhor, olha, né, por essa família, olha por essa, né, é isso que a gente tem que fazer, né? Eu dou até um conselho aí aos fãs, né, desses cantores, que essas pessoas ficam aí fazendo essas previsões, essas coisas. Façam uma corrente reversa, né? Quando começarem a falar, não sei o que vai acontecer, começam a fazer a positividade para poder, né, contrapor uma coisa com a outra. Não vai acontecer, não vai acontecer porque Deus é misericordioso, não vai acontecer e nós só vamos aceitar acontecer se assim for da vontade de Deus. Né? Se for da vontade de Deus que o avião caia, se for da vontade de Deus que aquela pessoa desencarne agora, assim como nós também vamos ter o nosso momento, que a vontade de Deus prevaleça as nossas, mas que uma coisa é ser atraída de tanta carga negativa que está sendo jogada em cima daquela pessoa é injusto. Que nós possamos ter os olhos para essas pessoas, né? Com menos inveja, né? Com menos temor, né? Então, assim, as pessoas fazem essas previsões e vai jogando e vai falando as coisas sem saber se não está no fundo ali, destruindo parte da vivência daquela família, né? É isso que nós precisamos entender. E as pessoas às vezes não entendem. Né? E outra coisa, esse negócio de previsão, gente, quem sabe do final, do ponto final de tudo, é Deus que está no leme de tudo, é Deus que está lá em cima, né? É Jesus Cristo que está aí na ponta desse barco, que está no leme, que não desistiu do planeta, que não desistiu da raça humana, né? Tanto é ele o responsável que o nosso projeto reencarnatório, embora tenha sido todo escrito por nós, né? Se Deus, se os engenheiros siderais por assim achar necessário, esse projeto reencarnatório muda. Esse projeto reencarnatório entra em outros caminhos. Né? Se nós tivemos aí uma reencarnação de X ano e Deus entender que por misericórdia tem que alongar ainda mais ou diminuir, ele vai fazer. Então tudo pode, tudo depende, tudo vai de cada um, né? Então não fiquem atrelados, né, a esse tipo de conduta. Nós não precisamos e não temos que ficar atrelados a condutas negativas que destroem. Nós precisamos ter um olhar mais doce e mais sereno para a situação, tá? Eu olho, né, para a situação e tento ali fazer o meu melhor. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso ajudar com uma palavra amiga ou com uma necessidade que a pessoa esteja precisando temporariamente, eu tenho os meus joelhos para dobrar e pedir, interceder a Deus que coloque no caminho daquela pessoa a ajuda que ela precisa, né? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis e em tempos difíceis requer o quê? Cooperação. Né? Para que todos nós possamos, em sã consciência, né, com a nossa mente aí, né, livre, né, de qualquer intervenção, possamos seguir, né, mais ciente de tudo, mais ciente das coisas. É esse olhar de cooperação que nós precisamos ter. Em que eu posso cooperar? Né? Vocês já viram nos nossos estudos que até mesmo uma visita que você faz, uma palavra amiga que você dá, é caridade. Porque você está se dispensando ao outro. Você está ali parado no seu tempo, dispensando um tempo de crescimento para si e para o outro. Isso é caridade. Tá? Então, por favor, vocês que
que estão comigo, que caminham comigo, né? Quando vocês forem a qualquer centro espírita que dizer, você vai desencarnar logo, você vai... Quem sabe do seu destino é Deus. Cuide da sua conduta, porque desencarnar nós todos vamos. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então, nós precisamos cuidar da nossa conduta para que, se for amanhã no meu desencarne, até aqui eu fiz o melhor que eu pude, né? Eu preciso viver, porque se eu paro minha vida em detrimento de uma notícia dessa, né? Eu deixo de cumprir o meu projeto reencarnatório. E não é isso que Deus espera de nós. Jesus e Deus espera de nós o seguinte, que apesar das atribulações que possamos passar no diante do nosso caminho na terra, que nós não percamos a fé. Porque Deus pode intervir a hora que ele bem entender. Você tem que seguir com a sua fé e continuar caminhando. Por quê? Porque às vezes você está ali caminhando com dificuldade, mas você vai encontrar alguém no seu caminho que vai fazer ou vai te ajudar, né? A fazer com que o seu fardo fique um pouco mais leve para que você se equilibre novamente e caminhe. Tá? Então, por favor, né, quando vocês forem e tiverem essas notícias, não fiquem presos a essas coisas, tá? Porque o nosso caminho diante da eternidade depende da nossa conduta moral como ser humano. O que você tem feito hoje? Eu sempre faço essa pergunta aqui. O que você tem feito hoje? As suas atitudes, as suas condutas, embora nós somos seres que erramos demais, mas diante dos seus erros, diante dos seus acertos, sabe? O que você, né? A sua conduta te aproxima ou te afasta de Deus? Conhecendo Jesus Cristo da forma como Ele é, a sua conduta hoje te afasta ou te aproxima de Jesus? É isso, minha gente, que vai fazer a diferença no nosso caminhar. É trilharmos com a questão fé, né? Uma pessoa que vai diante das mídias físicas fazer uma determinada previsão, falar somente coisas negativas, né, em relação ao outro, é de muita coragem. Possa até ser que seja um vidente, possa ser que viu um desdobramento, mas é de muita coragem e nos prova, pelo menos para mim, me prova somente o seguinte: falta aí entendimento, falta equilíbrio e falta estudo, porque Deus, estando no controle de tudo, Ele pode mudar a situação a qualquer momento. Lembram lá da história que eu já contei para vocês, né, que tem em um dos livros do André Luiz, né? Quando um assassino vai passando pela ponte, atravessando a ponte que dava acesso ao umbral, mas ele estava seguindo por cima, indo embora com os missionários ou os mensageiros, que eu sempre confundo essas duas obras, né? Estavam subindo lá para uma das dimensões que tinha afinidade. O que aqueles nossos irmãos sem entendimento lá, né, do umbral dizia para eles e para o socorrista a todo tempo? Esse aí, logo um assassino vocês estão socorrendo, ele tem que permanecer aqui, né? E eles tiveram a seguinte resposta, né? Aquele que trabalha na caridade e na beneficência, né, tem por misericórdia de Deus um ato negativo seu suspenso por tempo indeterminado. Aquele homem, embora tivesse sido um assassino, ele teve então um arrependimento. Do arrependimento ele passou a trabalhar mais de anos e anos em prol da caridade e da beneficência. É esses que Deus quer. Porque aqueles que já têm entendimento, aqueles que já têm equilíbrio, já está junto de Jesus.
Deus, Jesus Cristo, é pescador de almas. Ele está querendo o tempo todo, é aquele que está no caminho torto, é aquele que está precisando enxergar, né, o caminho verdadeiro e ainda não enxergou. Que Deus tenha misericórdia de todos esses que têm a disponibilidade de vir, né, o tempo todo pregar a negatividade, pregar o mal, pregar sobretudo a desgraça. Embora nós sabemos que o inimigo está aí, à espreita a todo momento, e está mesmo. Mas que essas pessoas possam um dia conseguir a fazer parte da corrente do bem. No sentido de ter muita ciência, de ter muito equilíbrio e muita propriedade naquilo que estão dizendo. Né? Vocês sabem, muita coisa que falam não acontece. Outras podem até acontecer, né? Mas aquilo que foge do nosso alcance, e a própria palavra já disse, isso está lá na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, a própria palavra já diz, aquilo que foge do meu alcance eu entrego para Deus. Se uma pessoa chega para mim hoje, seja evidente, claro evidente, seja lá o que for, tenha visto o desdobramento para isso, Ana, amanhã você vai desencarnar. Ou então, Ana, você vai passar por tal e tal e tal situação. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? Posso fazer nada. Eu vou simplesmente dizer o seguinte, muito obrigado, viu? Muito obrigado, você fica em paz, minha filha, mas a minha vida já está entregue nas mãos de Deus. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha. Né? Porque isso são coisas que nos fogem o controle. E que o que eu tiver de passar, que Deus me dê sabedoria, que Deus me coloque no melhor caminho para que eu possa passar da melhor maneira. Né? E vou seguir a minha vida. Tá? Então, assim, nós precisamos entender esse tipo de conduta, né? E nos equilibrarmos diante dos ensinamentos que nós temos. Principalmente esse pessoal mais antigo que já está comigo há 2 anos, né? Então, nós temos embasamento para isso. Então, por favor, né? Coloquem, sobretudo, essa frase na mente de vocês. Aquilo que foge do nosso alcance, a gente entrega para Deus e segue. Porque só o Senhor é Deus. Só Ele é capaz de mudar o nosso destino, só Ele é capaz de mexer no nosso projeto reencarnatório, só Ele é que sabe os caminhos que nós vamos trilhar e de que forma nós iremos desencarnar.